Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Que maravilha! Estamos começando mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo, neste trimestre estudando sobre cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. E a nossa lição de número 12 traz o tema A Certeza da Vitória em Cristo. E eu já vou fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, Pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor César, qual era a maior esperança do apóstolo Paulo? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. O apóstolo Paulo era um homem que estava nessa terra, porém, seu maior objetivo era os céus. Por diversas vezes em sua carta, nós encontramos ele falando, morrer, para mim, é ganho. E o viver é Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia muito bem qual a esperança que o aguardava no porvir. A nossa vida precisa ser pautada nessa esperança. Algo que precisa estar bem calado na nossa memória é que a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade está nos céus. Paulo, quando ele estava nos derradeiros momentos de sua vida, ele pôde até dizer, eu sei que a minha vida já está se acabando. E o que me resta agora é o que Deus tem para mim. Que eu e você, querido, venhamos ter essa mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha. Ele sabia muito bem que quando a vida dele cessasse nesta terra, começaria uma nova etapa, uma nova esfera da sua vida na eternidade com Cristo. Todo o seu labor missionário, todas as suas viagens, toda a sua contribuição para o reino, agora seria galardoado com a vida no porvir. Eu e você não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos iludir com as coisas desta terra. Não podemos nos iludir achando que a vida é só o aqui e agora. Não. O céu é real, o céu nos espera. A Bíblia nos mostra esta realidade que Jesus foi preparar um lugar para nós. O apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição, ele até chega a dizer que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Portanto, meu amado, que eu e você venhamos ter essa mesma esperança na nossa alma, no nosso coração, de que a volta de Jesus é uma realidade e eu preciso estar preparado. Deve ser a minha esperança, deve ser a nossa esperança e que isto venha nos renovar todos os dias a viver uma vida de santidade, cumprindo sempre com excelência o ministério que Deus tem confiado a nós. Pastor, que coisa linda, né, a vida do apóstolo Paulo. Mas que lições extraímos da vida desse grande apóstolo? Paulo é um exemplo para nós. E existem algumas coisas da vida de Paulo que nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo é um homem muito culto. Pedro chega até mesmo a dizer que existem passagens de Paulo que é de difícil entendimento. Paulo era um homem letrado, versado, fora preparado aos pés de muitos homens de notariedade daquela época. E existe uma frase que Paulo fala que é: eu abriria mão de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço, pela excelência do conhecimento de Cristo. Uma das lições que eu acho linda do apóstolo Paulo era ele poder entender que o conhecimento de Deus sobrepuja qualquer conhecimento humano. Muitas vezes nós estamos muito confiados no conhecimento humano, confiados naquilo que aprendemos nos livros e esquecemos-nos que o maior conhecimento está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de inovações,
não precisa de floreamentos, não precisa ser embelezado, ele por si só já é belo o suficiente para fazer aquilo que nenhum dos nossos pensamentos ou de qualquer filósofo nessa vida tem poder para fazer. Outra característica, outra lição extraída desse grande ícone do Novo Testamento é a sua capacidade de prosseguir adiante, mesmo diante de tantas perseguições. Quando nós vamos olhar o relato deste homem, sofreu naufrágios, foi açoitado, passou fome, frio, nudez. Contudo, nada foi capaz de parar este missionário da fé. Nada. Prisão não foi suficiente para calar a voz daquele homem. Dor nenhuma foi capaz de parar o seu labor missionário. Sabe por quê? Porque o prazer que aquele homem tinha de servir a Deus era maior do que qualquer perseguição desta vida. Que eu e você, querido, venhamos aprender com este homem, que mesmo diante das mais ferrenhas perseguições, mesmo diante da iminência da morte, agonizando de dor, que eu e você jamais venhamos parar de crer no Deus que nos chamou para uma grande obra. A cada dia que passa, nós estamos vivendo momentos mais angustiantes nessa terra. E é por isso que nós não podemos parar, não podemos dar um tempo na nossa caminhada, mas vamos aprender com este homem, avançar sempre, render-se jamais. O diabo, o mundo, sempre vai conspirar contra nós e contra os projetos de Deus. E é por isso que nós precisamos seguir adiante, vencendo obstáculos, sendo resilientes e alcançando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tianinha. Bom, o tema do PIL dessa semana é O Tempo Está Findando. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só entrar no site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E é claro, eu já quero fazer a pergunta ao nosso comentarista, pastor César Rosa. A juventude quer saber de que maneira Paulo nos adverte quanto ao fim de todas as coisas. A paz do Senhor, Juliana, é interessante essa pergunta, porque Paulo, quando está escrevendo suas últimas palavras a Timóteo, ele fala que o fim é chegado. E desde agora o que resta é a coroa que o justo juiz lhe dará naquele dia, não somente a ele, mas a todos quanto amarem a sua vida. O recado que Paulo deixa para mim e para você aqui é: vale a pena viver o que Deus tem para a nossa vida. O que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é: o nosso dia também vai chegar. O dia de nós sermos recolhidos às mansões celestiais vai chegar. E o que importa é o que nós estamos fazendo para Deus. Ele mesmo diz aqui que tudo que ele fez, ele será recompensado nos céus. Irmãos, nós não somos eternos. Estamos aqui de passagem. Tudo aquilo que construímos nesta vida. Quem foi Paulo? Poderíamos enumerar aqui o maior teólogo da igreja primitiva, o missionário do primeiro século, o homem top 10, está entre os top 5. Paulo foi um homem de grande proeminência. E o que ele levou de todos esses atributos ou adjetivos que foram lhe dados? O que importa não é quem fomos, mas sim o que fizemos para Deus. Aquilo que fizemos para Deus
precisa ter peso eterno. O que fizemos para Deus precisa reverberar na eternidade. O que Paulo fez para Deus foi implantar o reino dos céus nessa terra. O que Paulo fez para Deus foi ganhar almas, estabelecer trabalhos, levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Muitas vezes nós temos títulos, Deus nos concede enésimos títulos nessa terra, mas não podemos nos iludir com isso. Os títulos, os nomes, a fama, o sucesso, tudo ficará exposto numa parede ou quem sabe na nossa lápide. Mas o que nós levaremos para a eternidade é o trabalho que fizemos para Deus. Assim como Paulo diz, desde agora o que me resta é a coroa. Uma das bem-aventuranças, uma das 7 bem-aventuranças de Apocalipse é: bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor, para que descansem do seu trabalho e suas obras o sigam. Que eu e você, meu amado irmão, venhamos produzir coisas que tenham peso eterno. Que eu e você venhamos plantar aqui para colher na eternidade. A única coisa que plantamos nessa terra que vamos colher na eternidade são almas. É o serviço prestado inteiramente ao reino de Deus. Que eu e você, querido, venhamos viver de tal modo que no momento de nossa partida nós venhamos ter essa convicção que os nossos olhos vão se fecharem aqui para se abrirem na eternidade no colo do Pai. Que eu e você jamais venhamos perder esta certeza, meu. Que eu e você venhamos lutar pelos céus todos os dias da nossa vida, porque o tempo da nossa partida está próximo e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção e vitória e experiências com o Todo-Poderoso. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!